E? Oi. Cá estamos. Boa tarde, todo mundo. 10 de junho. Estamos aqui, mais uma live consecutiva, mas é mais uma que não é só mais uma, né? Eu tenho, assim, prazer de receber a minha amiga querida, que é tanta coisa, é difícil repetir o currículo dela, por isso eu já postei aí, mas, assim, para mim, a querida Magda, né, companheira de regência coral, canto coral, das épocas dos corredores do átrio do IAP, né, lá no final da década de 80, quando ela era espiã da outra universidade. Ela era da USP, mas da UNESP, né, que a gente tem provas disso, mas enfim. É muito bom te receber aqui, Magda, sempre muito legal conversar com você e saber de você. Eu que tenho o maior prazer de estar aqui, eu que acompanho as suas lives sempre que posso. E a gente, de vez em quando, se encontra nos aeroportos da vida aí também, né? Algumas vezes, né? Tipo, eu indo para um lado, você indo para o outro. Exatamente, já aconteceu também. Essa vida maluca que a gente leva, né? Agora a gente está em casa, mas a gente quer continuar se encontrando, né? Então... também quando uma Oca vem para Goiânia, eu não estou em Goiânia, né? Pois é, você viu que deu aquele azar, né? Enfim, da gente se desencontrar, né? E aí, estamos aqui em casa, trabalhando muito, né? Aqui eu estou no meu estúdio. Então, conta um pouco como é que você está aí nesse momento de... Né, que eu falo, é difícil para todo mundo, mas o difícil da gente é só o nosso, né? Então, como é que está o seu difícil aí? Olha, eu tô, assim, claro que é muito triste, né, a gente saber a quantidade de mortes, de pessoas que estão morrendo, inclusive eu tenho uma pessoa que trabalhava comigo na Etos Produtora, né, que eu tenho dentro do Estúdio Mauaca. A Etos é uma empresa que produz as coisas do Mauaca, né, os shows e atividades do Estúdio Mauaca, e a pessoa responsável pelo administrativo financeiro, a Kátia, ela faleceu de Covid. Isso para a gente foi um baque, assim, foi uma dor no coração grande, assim, acho que a gente ainda está se refazendo, né, porque a gente não esperava que a gente vê as notícias no jornal, né, lê a respeito, mas quando é alguém que é muito próximo, que a gente praticamente se via todos os dias, e mesmo durante a pandemia, muitas reuniões de Zoom semanais, e de repente a pessoa desaparece, assim, né, e foi muito triste, né, a gente ter essa sensação da morte tão próxima, assim. Mas eu tenho trabalhado bastante, né, eu, por sorte, sou privilegiada, né, moro numa casa, numa região muito afastada do centro, né, nas franjas de São Paulo, então é uma região tranquila. Eu moro numa casa que tem um quintal, tem entra sol, né, então eu não estou assim, me sentindo confinada, como acho que muita gente se sente. E tem esse meu espaço de trabalho, que já está aqui há 25 anos, né, e é um lugar que eu fico muito tempo sempre trabalhando, né, escrevendo os meus arranjos, fazendo as minhas pesquisas, trabalhando nas produções, fazendo tudo que eu costumo fazer, né. Então, assim, a rotina, ela não mudou radicalmente, ela mudou nesse sentido de que você não sai mais de casa. Aliás, eu estou trabalhando bem mais, inclusive, né, mais tempo na frente do computador, né, com tendinite, com todos esses problemas que acho que muita gente está passando, né, que chega uma hora que, de tanto ficar no mouse e no celular, vai travando aqui, né. Então, as minhas únicas saídas que eu tive, 2 saídas foram para ir na acupuntura, que é aqui do lado da minha casa, que eu fui e voltei rapidinho, para amenizar um pouco essa dor que eu estava sentindo, né, que estava realmente pegando. Eu peguei um projeto grande, então eu estava o tempo inteiro editando vídeo, coisa que eu nunca fiz na vida, né. Enfim, a gente está se reinventando nesse processo todo, fazendo coisas que a gente não fazia, né, e criando uma forma de comunicação outra, né, que é isso que a gente está fazendo aqui, reuniões virtuais, inclusive a Companhia Coral Mauaca, que é um grupo que a gente tem todas as terças-feiras, que se reunia presencialmente, a gente manteve,
no formato virtual. Ontem a gente teve um ensaio, todo o preparo de ensaio, tem toda uma forma diferente de pensar esse encontro, como ele acontece, né? Então, assim, a gente está apreensivo, não sabe o que vai acontecer, todos os shows do Mauaca foram suspensos ou cancelados, né? Eu tinha previsto a gravação do mais novo CD com as cantoras do Mauaca no final de março, foi exatamente 2 semanas antes da gente gravar, que começou a pandemia, tudo foi cancelado. Tínhamos viagem para Malásia, festival na Malásia em julho, foi cancelado. Eu tenho uma turnê que eu estou participando do Sonora Brasil, que é uma turnê com uma cantora indígena chamada Diuena Ticuna, que a gente fez no ano passado, 45 shows. Esse ano a gente teoricamente voltaria em agosto. Também não temos previsão se sim ou se não, né? Se a gente vai retomar essa turnê. Então, assim, várias ações canceladas ou suspensas, né? E a gente, como produtor, porque eu também sou produtora cultural, né? Então eu faço essa parte fazendo editais, propondo tudo que pode para ver se a gente consegue ter alguma coisa prevista para o ano que vem, né? Porque realmente a situação está meio complicada, né? Mas a gente está levando, a gente tem que ter, de vez em quando se abate uma certa depressão, assim, a gente começa a ficar meio mal, daí tem que fazer, não pode parar de fazer. Eu fico muito mal quando eu vejo o número de pessoas que não está dando importância para as medidas de prevenção, para o confinamento, achando que se você põe máscara e passa álcool em gel, tudo bem, você pode fazer tudo. Uhum. E as coisas podem piorar muito, né, para nós. Mas, bom, vamos aqui em frente, nós dentro da nossa segurança, dentro de casa, né, como se diz, dentro de casa, não é dentro da casa dos outros, né, dentro de casa. Da sua casa. Dentro da sua casa. Então, ô Magda, aí de dentro da sua casa, eu queria que você falasse, assim, é difícil falar do seu currículo, né, porque ele é muito extenso, mas eu queria que você mostrasse um pouco do seu trabalho, que você deve ter selecionado, pensando muito nas pessoas que não conhecem tudo que você faz, né? Você faz tanta coisa linda. Então, fala um pouco. Realmente é um tempo curto para falar de tudo. A gente pode escolher alguns assuntos aqui, né? Então, que eu acho já tem muita gente, só para você saber, o Edmundo Hora entrou, a Rita Domingues, Márcia Del Francisco, Elizabeth Alcântara, Miriam Alves, Lucila, Fernando Barba, oi Barba, bom te ver. E assim o povo vai entrando. Quando alguém tiver pergunta, eu te interrompo e eu te passo, tá? Legal, que bom que o Barba está aí. Ele tem acompanhado muitas lives, a gente se encontra nas lives. O Fernando Barba e eu, de vez em quando a gente se vê, você aqui também. Muito legal. Muita live, né? Beijão para o Barba e para o Edmundo também, para todo mundo. Então, eu sou diretora musical, né, e fundadora do grupo Mauaca, é um grupo que existe há 25 anos, esse ano a gente faz 25 anos de carreira, embora ele tenha começado um pouco antes, ainda como um grupo de estudos, com uma colega sua da Unesp, a Kitty Pereira, que é cofundadora também do Mauaca. A gente teve uma ideia lá na época que a gente era regente coral e que a gente estava buscando outras maneiras de cantar, outras vozes, outras alteridades vocais, né? E a Kitty veio com essa ideia de criar um grupo de pesquisa, um grupo de estudos para a gente conhecer as vozes do mundo, e eu embarquei nessa, e alguns anos depois é que deu origem ao Mauaca, que foi originalmente formado por cantoras, né? Depois foram entrando muitos instrumentistas interessados no repertório, porque o Mauaca naquela época fazia um repertório praticamente inusitado, né? Tinha alguns grupos na Europa, obviamente, que já faziam isso, porque já tinha um trânsito de muita gente de vários lugares, músicos que faziam colaborações, mas aqui no Brasil, essa ação de trabalhar com músicas de vários lugares do mundo, recriando isso dentro de um determinado contexto, principalmente focando nessa questão vocal, era meio pioneiro, assim, né? Então, a gente meio que abriu esse caminho, né? E muitas pessoas passaram pelo grupo, várias cantoras, muitos instrumentistas, formações as mais diversas que você pode imaginar. Já tive formação que era fagote, calimbo e violino e vozes, entendeu?
tipo formações maluquetes, assim, né? E foi isso para mim um grande exercício, né, de aprendizado, de escrever essas adaptações, esses arranjos, né, que era algo que eu não tinha tido na faculdade. Então, o Mauaca foi meio que um laboratório de experimentação nesse sentido, porque eram pessoas muito abertas que estavam querendo se aproximar daquelas sonoridades, daquelas expressões musicais, e ali eu fui meio que forjando um jeito de escrever, uma maneira de soar, que acabou ficando meio a marca registrada, digamos assim, do Mauaca, né? E esse é um longo trabalho que passou por diferentes projetos, né? A gente já tem 6 CDs gravados, 5 DVDs, muitos projetos em colaboração com artistas de diferentes partes do mundo, né? Sempre que possível, quando a gente viaja, a gente também colabora com alguns artistas locais. Então, a gente já viajou para a Grécia, França, Alemanha, Portugal, Espanha, Bolívia, China, né? Então, assim, a gente tem trabalhado muito nesse sentido de conhecer também de perto, não só através da música, as diferentes expressões do mundo, seja em contato direto com alguns músicos, seja através de gravações que a gente ouve e a gente faz essas releituras, digamos assim, né? E aí, de uns 10 anos para cá, eu me especializei bastante na questão da música indígena, que começou a ser uma paixão para mim, impulsionada por uma antropóloga chamada Betty Mindley, em 2005, mas eu já tinha gravado um primeiro tema indígena em 2000, no segundo disco do Mauaca, que é o Coitiangaré, que foi um sucesso, assim, até hoje é uma música que o público gosta bastante, e isso me abriu uma porta para eu começar a pesquisar a música indígena daqui do Brasil, e trabalhei bastante tempo com os Paiter Suruí, que é um grupo de Rondônia, com quem a Betty tinha trabalhado durante 30 anos, então eu fiz um trabalho de levantamento do acervo dela, de digitalização e catalogação do acervo junto aos Paiter Suruí em diversas oficinas, nas aldeias, né? Então a gente criou, os próprios Paiter criaram um projeto, a demanda era deles, né, da gente devolver esse material para os Paiter. Aí, a partir desse momento, eu comecei a trabalhar com outros grupos, porque eu fui realmente sentindo que ali tinha não só uma demanda minha como artista, mas também uma demanda dos próprios indígenas. A gente percebeu o quanto eles eram invisibilizados, né, como artistas, né? A gente sempre vê os indígenas nesse âmbito da política, essa coisa da demarcação, a gente não enxerga os indígenas como músicos, né? Então, eu comecei a conhecer mais, fui fazendo outros intercâmbios com os Guarani Kaiowá, fiz com os Runicuim, Mauaca depois foi para a Amazônia, a gente fez uma turnê linda com 6 grupos indígenas, intercâmbios maravilhosos nas aldeias, que foi algo que marcou definitivamente o Mauaca. Depois posso até mostrar um pedacinho aqui da nossa turnê. Nossa. Então, isso é uma história assim que, enfim, vou mostrar aqui um pedacinho, então, de uma música que o Mauaca fez na indígena, antes da gente ir para as aldeias, que faz parte de um repertório chamado Rupestres Sonoros, que é o CD pós-mestrado, que apresenta músicas que foram pesquisadas durante esse mestrado que eu fiz na PUC. Então, vamos lá. Aqui. Vamos lá, eu tenho que compartilhar a minha tela. Espera aí, eu tenho que colocar o vídeo aqui na mão. Opa, você sumiu. Ah, aqui, achei. Ele está aberto, Mari? Agora... Aí, tá aqui, já está aqui na mão. Agora... Foi?
Bom, é só um pedacinho aqui, para vocês terem mais ou menos uma ideia desse trabalho, né? Então, essa é uma música do Zicolém Gavião, que é um povo que vive em Rondônia, bem próximo dos Paiter Suruí. Eu vi essa gravação num MD da Betty Mindlin, que já tinha feito uma série de gravações com esse grupo, e gostei muito desse tema por causa dessa melodia que é 1h4, 7, 3, ela vai meio que se transformando, ela tem uma estrutura bastante interessante, e eu salientei isso bastante no arranjo, né, com todos os outros instrumentos, que obviamente não fazem parte da configuração indígena, e a gente foi para a Amazônia e apresentou esse repertório, né? Eu vou mostrar a coreografia, Magda. A coreô? Não tem coreô. Como é pensado? Então, tem essa questão da performance, né, que é um dado que chama muita atenção no Mauaca, né? É para o bem e para o mal, eu costumo dizer, porque tem gente que acha que isso é um disfarce para uma música que não é tão boa, e tem gente que acha que esse é que é o barato, né? Porque a gente traz essa expressão corporal e cênica para essas músicas, né? Então, tem polêmico essa questão de como que as cantoras se apropriam desse repertório, e cada uma cria os seus códigos corporais, não é uma coisa pensada assim, vamos fazer isso. Tem alguns poucos movimentos, aqui a gente abaixa, aqui a gente se olha, mas não tem nada assim, tipo, coreografado no sentido musical, assim, né? Então tem as intenções. Tanto, né? Como vocês viajam e convivem com essas comunidades, vocês acabam incorporando muita coisa no sentido de se apropriar de certos movimentos e gestos, eu imagino. Na realidade, os indígenas eles são muito sutis, né, na apresentação. Nós somos over. A gente é super exagerado, né? Aliás, isso é uma coisa do Mauaca que já virou também outra marca registrada. Mas fica muito bom. A gente, quando assiste ao vivo, tem essa interação com vocês, que é muito legal. Tem várias pessoas elogiando as performances de vocês, inclusive um colega daqui, de Goiânia, que está se lembrando do espetáculo de vocês em Pirenópolis, foi maravilhoso, Geraldo. Inclusive, assim, eu acho que essa questão da performance, ela é, como você disse, ela impacta, né? E como a gente canta músicas em muitas línguas diferentes, a gente canta em mais de 20 línguas. Então, a gente não tem o texto em português para as pessoas entenderem o que a gente está cantando, né? E eu me lembro algumas pessoas no início do Mauaca falavam assim, mas esse grupo não vai dar certo, vocês cantam essas músicas um monte de língua que ninguém entende, tipo assim, não faz o menor sentido, né? Como as pessoas vão interagir com isso? Então, eu acho que a performance, de certa forma, ela acaba meio que trazendo esses sentidos ocultos, digamos assim, ou esses intertextos, esses entretextos que a gente sabe, né, o que a música está falando, a gente sabe o contexto da música, e a performance ela acaba meio que levando isso de uma maneira completamente abstrata, né? Não é uma coisa ilustrativa, mas ela traz as intenções da música, os momentos mais tensos, a parte mais suave. Então, ela ajuda muito nessa comunicação com um repertório que é totalmente desconhecido do público. Não tem uma música do Mauaca que a gente conta que você fala, essa eu conheço, entendeu? O Edmundo Ora está mandando abração, já falou aqui várias vezes que é seu fã, está dizendo, viva as mulheres brasileiras, criativas, fortes. Muito legal, obrigada, Edmundo. Então, e aí acabou meio que configurando essa coisa feminina, né? Porque, embora tenha músicos
meninos, tem o Gabriel Levi, super acordeonista, tem o Paulo Bira, super baixista, tem o Armando Tibério, que é um percussionista conhecidíssimo, né, assim, no mundo do instrumental, Valéria Zeidano, vibrafone, outra unespiana, né, a Ana Elisa Colomar, cello, flauta, saxofone. Então, tem várias pessoas que estão, digamos, nessa parte dos músicos, e que acabam meio ficando escondido, porque todo mundo acha que o Mauaca são só as cantoras, né? Mas, na realidade, tem essa cozinha que é fundamental na existência do Mauaca. Mas, até pensando um pouco nesses primórdios que a gente começou, que era só pesquisar realmente as questões vocais, que isso era uma coisa que interessava, muito inspirada nas mulheres búlgaras, nos cantos finlandeses, das mulheres sul-africanas, dos cantos da Mongólia, isso eram coisas que povoavam o nosso imaginário, e a gente tinha muita vontade de conhecer isso no corpo, né, cantando, sabendo como que funcionava essas sonoridades guturais, esses sons, digamos, fora da nossa caixinha, né, acostumado mais com canto coral, com canto lírico, de repente você começa a descobrir outras possibilidades, né. A gente fez agora um show, que até vou mostrar um pedacinho rapidinho, que é o Nama Parirê. O Nama Parirê é um show feito só com as cantoras, e as cantoras tocam percussão e cantam, obviamente, né? Então, é um show que foca, de novo, na voz, a gente faz uma performance até mais contida, que é esse show que foi, inclusive, apresentado em Pirinópolis, num congresso que teve de musicologia há um tempo atrás, e aí a ideia é essa, mostrar essa diversidade vocal que vai desde a Mongólia até o noroeste da Argentina, né, como que em cada lugar a voz se manifesta de forma diferente. Posso mostrar aqui um pedacinho de uma música finlandesa, topa? Bora? Bora lá. E uma veia e uma boi capé, recorremos capé, recorremos e uma veia. E uma veia e uma boi capé, capé, e uma veia. Que lindo, lindo. Então, essa música é das finlandesas, é um grupo chamado Vertine, que inspirou muito o Mauaca nos primórdios. Esse jeito de cantar com essas segundas menores, essa coisa mais ardidinha, assim, isso era uma coisa que nos instigava muito. Então, sempre no nosso repertório tem canções búlgaras, finlandesas, que é um referencial que abriu muito a sonoridade do Mauaca, né? E aí a gente faz um trabalho vocal mais elaborado, com mais vozes, tem músicas lindas de vários lugares do mundo também. E sempre focando nessa questão feminina, né? Dos cantos femininos, né? Que é uma coisa, também é uma característica legal do Mauaca. Então, tem uma pergunta aqui para você. A Elizabeth Alcântara diz assim: Magda, se possível, gostaria que você falasse sobre as interações diretas entre diferentes culturas. Não sei se me expressei bem, mas ouvi falar sobre isso anos atrás, quando vocês foram para uma turnê do Japão. Não, infelizmente, a gente nunca foi para o Japão, apesar da gente ter um espetáculo só de músicas japonesas, que se chama Ikebanas Musicais, porque eu tive a sorte de ganhar, eu e a Kitty ganhamos um kotô,
que é um instrumento, uma cítara japonesa. Eu lembro da Kitty estudando. Lembra disso? Então, é por causa desse instrumento que nos chegou às mãos por um presente de uma fã que assistiu a gente num show e falou, olha, eu estou indo para o Japão, queria entregar isso de presente para vocês, que a gente cantava uma música japonesa. Por causa desse instrumento, eu conheci a Tamiki Tahara, que é uma professora de minyo e música clássica japonesa, que toca shamisen, koto, e canta muito bem. E eu e a Kitty, a gente tinha aula de música japonesa, e por causa disso a gente fez um espetáculo só com canções japonesas, né? Mas, infelizmente, a gente nunca foi para o Japão, a gente foi para a China 3 vezes. E a gente fez alguns intercâmbios, a gente conheceu alguns músicos locais, a gente cantou uma música chinesa, que era um sucesso na Expo Xangai, a gente fez 24 shows na Expo Xangai, e a gente, então, sempre que vai visitar algum país, tocar, a gente tenta cantar alguma música do local. Então, a gente cantava 2 canções japonesas mescladas com músicas brasileiras. Eu não sei se eu acharia aqui o vídeo, mas é um momento emocionante também na nossa história, foi em 2010, marcou muito a nossa carreira, essas viagens à China, né? Que estava num momento de abertura cultural, eles querendo conhecer o mundo, e o produtor lá da Expo Xangai falou assim, não, a gente quer vocês, porque a gente quer que os chineses conheçam o mundo através da música. E foi muito legal, né, porque a gente teve uma experiência fantástica, maravilhosa. A Patrícia Toledo Pereira está perguntando, imagino que a fase de pesquisa deve ser encantadora, como vocês lapidam o repertório? Olha, a pesquisa é bastante extensa, até eu ia mostrar um PowerPoint, mas acho que não vai dar tempo aqui, um pouco das referências que a gente usa não vai dar tempo. Mas, assim, eu tenho um momento que eu fico realmente enfronhada. Hoje é muito mais fácil, né? Você tem a internet, num clique você coloca o que você quer, aparece 4, 5 versões da mesma música, informações, artigos de tudo quanto é lugar, artigos acadêmicos, textos menos formais, de todos os níveis sobre aquela música, sobre aquele gênero musical. Mas quando a gente começou, nós estamos falando em 94, 95, não tinha internet ainda, né? Então, chegava fitinha cassete, um CD que um amigo trazia de algum lugar, então, era um processo que eu mandava fax, imagina, a gente mandava tradução para fazer a tradução com fax, né? Ou mandava carta, ainda tinha essa coisa de mandar carta, você pode, mandava para o Instituto da Irlanda, você pode traduzir essa música para mim, ou de onde vem, mandava xerox de partitura para a gente, era uma loucura isso, né? Hoje eu fico imaginando como... E hoje não, hoje é bem mais... Eu fazia parte de clube de correspondência, achava ótimo papel de carta, envelope. Então, mas hoje não, né? Por exemplo, você pega Mongólia, muita coisa eu procuro em inglês, né? Porque em português não tem tanta coisa, então eu também já tenho alguns sites que eu me referencio, eu participo dos grupos de etnomusicologia, vou nos congressos de International Council of Traditional Music, participo de vários eventos ligados à musicologia aqui no Brasil também, então, assim, de certa forma, eu estou em contato com pessoas que estão pesquisando diversos assuntos, né? Então, quando eu tenho alguma necessidade, eu sei a quem buscar, mas também a internet é isso, é um portal onde se eu coloco lá Mongolian Song, não sei o quê, aí vem, né, 20 versões, explicações, a versão mais roots, assim, a versão mais tradicional, até versão pop ou uma orquestra, com todos os tipos. Claro. Agora tem versão Zoom, né? Então, mas o que é legal é que o que ajuda muito é que eu referencio isso para as meninas. Antes, como é que eu fazia? Eu montava umas fitinhas cassete, gravava dos meus discos, gravava a fitinha cassete com seleções musicais. Eu tenho até hoje, aqui atrás vocês estão vendo umas fitas, tá vendo? São as seleções que eu fazia para o Mauaca. E aí eu entregava, assim, por exemplo, para sopros, eu pegava sopros diferentes, urna, instrumentos dos países do leste europeu e tal. Aí eu fazia uma fitinha específica para os sopros, uma fitinha específica para as cantoras. E assim eu ia construindo referenciais para os músicos. Para eles falarem, olha, esse som aqui, tá vendo? Ele é mais nasal, ele é mais isso. Busca no teu sax esse som, já que a gente não tinha
os instrumentos originais. Então, eu criava isso. Hoje não, você manda um link de internet, um link de YouTube, tem um tutorial de como é que toca o instrumento. Pois é, você sabe que esse é um grande problema para os instrumentistas, problema do bom, né, que a gente tem que resolver, porque, assim, é muito mais fácil mandar referência. A gente tem muito mais referência e a gente continua sendo uma pessoa só e o dia tem 24 horas. Exatamente. Não, e na realidade, assim, para você ir atrás disso, você tem que querer, né? Você tem que estar afim, né? Porque tem gente que você dá um monte de referência, a pessoa não entra, não está nem aí, né? Quer dizer, depende muito da vontade da pessoa querer conhecer determinada... Então, mas você vê que hoje em dia, com toda a vontade, você tem muito mais referência, né? E você continua... E a gente também, como você mesmo falou no começo, tem muito mais trabalho. Tem. Né? Essa coisa de trabalho remoto é uma fake, né? Não, e sabe o que eu faço? Eu faço uma coisa que eu sei que não vai... Assim, às vezes eu vejo um artigo interessante, eu vejo um documentário, aí eu me mando para o e-mail. Eu tenho um e-mail mais de pesquisa que eu fico me auto-enviando os e-mails. Eu tenho um grupo de WhatsApp comigo mesmo. Na esperança de que, assim, em algum momento eu vou entrar e vou ficar olhando. Quer dizer, um ou outro eu olho, mas eu não consigo olhar nem... Claro. Vamos falar muito louca, né? Eu mando um monte de livro para mim mesma também. Mas porque é um tanto de informação que a gente acha que a gente vai dar conta de tudo, né? E, então a gente quer se entulhar. E obviamente que essas pesquisas é conforme vem a demanda. Eu estou fazendo um show e tal, e preciso dessa música, aí sim, eu vou atrás. Aí fica várias outras coisas de penduradas, guardadinhas na gaveta, né? E eu acho que é assim como funciona. Claro, a gente está chegando naquele fim, no momento do e tal, mas a Concília perguntou o nome do grupo finlandês que você mencionou. Chama Vartina, escreve Varttina, e os As tem tremas. Então, não, depois você escreve para nós lá no Facebook. Chama Vertine, eles falam Vertine. É um grupo formado por cantoras, e elas fazem músicas de uma região chamada Karelia, que é tipo uma região bem inóspita na Finlândia, que tem esses cantos, que tem uma certa influência, inclusive, dos cantos búlgaros. E elas têm um trabalho maravilhoso. Hoje elas são muito pop, já está numa outra pegada, mas os primeiros discos, que inclusive quem me deu o primeiro disco foi o Dauga Larrondo, que me entregou, falou, acho que você vai gostar. E eu me apaixonei, não parava de ouvir aquilo. É maravilhoso o material delas. Então, e eram canções tradicionais arranjadas principalmente para as vozes, né? Então, assim, aquilo foi altamente inspirador. Eu falei, eu quero fazer isso, né? Foi muito legal conhecer o trabalho delas. Legal. E Claudinha Belocchio está mandando. Claudinha querida também. Eu também chamo ela de Claudinha, ela falou, Sônia, Claudinha, porque é Claudinha. Né? Para a gente ainda é, né? Sempre vai ser. Então, olha, eu quero, assim, apesar das lamentações, eu também estou, a gente chama a Magda de novo outro dia, que a quarentena não vai acabar tão cedo. Acho que não, né? A gente convida a Magda, já está convidada, o dia que você quiser voltar de novo. Eu, em breve, vou soltar aí a lista do... Eu estou com praticamente o mês de junho todo confirmado, com exceção de 3 datas, então... A partir de julho, a gente já pode começar a marcar as dobradinhas. Legal. Não, vai ser ótimo. Vai ser ótimo. Super parabéns pela iniciativa, eu estou adorando, é muito legal ouvir os bate-papos com os músicos, com as pessoas que você conhece, e a gente no próximo pode falar um pouquinho mais do trabalho de pesquisa, do meu doutorado, como é que foi essa transição para o mundo acadêmico. Pois então, e a gente já conversou tanto sobre isso, né? Exatamente, acho que vale a pena a gente trinchar as dificuldades e incentivar também as pessoas a não desistirem. Claro, né? Vamos juntar, não tem por que separar os mundos, né? Vamos congregar as coisas. Então, com certeza, já vamos pré-agendar, vamos agendar aí um Magda Pucci 2. Tá? Muito gente, legal, Sônia. Obrigada.
todos. Vocês estarem aí, álcool em gel, paciência, fiquem em casa. E amanhã a gente está aqui com o incrível contrabaixista Juan Pablo Navarro, que é especialista em tango. Uau, que legal. Tá? Não percam, vai ser muito bom. Eu acho que é bom para todo mundo que aprecia saber um pouco mais sobre outro gênero, né? Outra cultura totalmente diferente. E ter uma dica aí, ou ideias do que fazer com o baixo no tango, não com o contrabaixo, mas com o baixo, né? O que você faz quando você vai tocar um tango. Então, amanhã estamos aí, 15 horas, com o Juan Pablo Navarro. Magda, beijo. Tchau, querida. Obrigada, viu? Obrigada, gente. Até amanhã.